Bom dia, eu me chamo Larissa Crossi e essa é mais uma mensagem do dia que o Senhor traz para nós ao romper da manhã, para começarmos o dia escutando aquilo que o Senhor quer falar conosco. Muitas vezes, aquilo que o Senhor vai liberar para nós nem sempre vai ser algo que a gente quer, mas sim aquilo que precisamos. Eu sempre falo que o nutricionista, mediante o exame de sangue que a gente for entregar para ele ou para o médico, para um clínico geral, ele vai olhar nosso resultado de exames e vai falar: olha, você precisa de parar de comer tal coisa, você precisa de incrementar mais ferro, mais nutrientes, mais fruta. E às vezes a gente nem gosta muito daquilo que é necessário a gente se alimentar, mas é isso que vai fazer a gente ter vida. São os nutrientes que o nosso corpo precisa que vai fazer com que nós tenhamos vida. E assim também é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é o pão diário. O próprio Jesus vai nos ensinar que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca do poderoso Deus. Então, existem áreas da nossa vida que é o pão diário, pão espiritual, os nutrientes necessários para que a nossa vida espiritual esteja ativa, porque nós somos corpo, alma e espírito. E nesse conjunto, é nesse equilíbrio que o Senhor nos chama. Então, talvez você já está até tomando o seu café da manhã, escutando essa mensagem, está aprontando o seu café. Isso é muito importante, o café da manhã é muito importante. Mas que legal que você também está junto comigo aqui, não só alimentando o seu corpo físico, mas também o seu espírito, amém? Hoje eu vou falar um pouco de alguns versículos que se encontram lá no livro de Joel. O livro de Joel é um livro muito profundo. Eu não estou aqui nessa mensagem para falar e explicar e adentrar no livro de Joel, porque existem mensagens, inclusive escatológicas, fala sobre a volta do Messias, fala sobre o juízo final. Não é esse assunto que eu quero me adentrar aqui, mas eu quero liberar algumas palavras a respeito do que se encontra no livro. O Senhor, Ele quer liberar algumas palavras, junto com alguns versículos que se encontram aqui no livro de Joel. Então, prepara o teu coração, abra já o teu coração, porque nós vamos falar aquilo que o Senhor quer. Bem, vendo aqui o livro de Joel, no capítulo 1, o profeta Joel já vai exortar em algumas situações e falar sobre a causa dos gafanhotos que estavam para vir e fazer toda uma devoração na terra. Ele vai falar também especificamente com lavradores, que cultivavam a terra. E aqui o que me chama a atenção é no Joel capítulo 1, no versículo 12. Ele vai falar o seguinte: a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. E aí, ele mesmo já vai falar aqui mais à frente, no capítulo 2, aqui no versículo 12, ele vai falar: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor nosso Deus. Havia uma palavra de exortação para aquele povo. Havia uma alerta do Senhor. Não porque o Senhor apenas vem com castigo, vem com ira, não. Mas é bem claro que quando as pessoas elas se afastam do Senhor, se afastam daquilo que é bom, infelizmente o mal, ele toma morada, ele toma força. E o povo naquela época havia se afastado totalmente do Senhor. E o próprio Joel, ele já vai falar sobre a terra. Uma terra por conta desse afastamento das pessoas com o Senhor, das pessoas não terem mais esse temor do Senhor. Ele mesmo vai falar que a terra ela estava seca. As árvores que antes eram plantadas, que davam muito fruto, que vinham com prosperidade, nenhum fruto mais estava sendo vingado, nenhum fruto mais conseguia
vir a acontecer e a pessoa conseguir pegar aquele fruto. Não. Simplesmente as árvores, elas estavam totalmente secas. E aí ele vai falar, né? O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído e a vide se secou e as olivas se murcharam. Uma terra em luto, uma terra seca, uma terra árida, uma terra morta. Só que a situação que aquele povo estava vivendo e vendo não era o plano que o Senhor tinha para a vida deles. Então ele levantou um profeta para poder lembrar que se essas pessoas se convertessem de todo o coração, e muitos quando falam a parte do luto, porque a terra estava em luto, então talvez muitos queriam entrar como um ritual de luto. E naquela época o ritual judaico, né, de luto era fazer com que as pessoas rasgassem as vestes delas e colocassem cinzas em sua cabeça. Só que o Senhor está falando, eu não quero um ritual. Eu não quero que você rasgue as suas vestes, mas eu quero que você rasgue o seu coração para mim novamente. Porque a situação atual de uma terra seca, de uma terra infértil, de uma terra de luto, não é o plano que eu tenho para vocês, meus filhos. Então se arrependam, reconheçam que eu sou Deus. E eu posso, e eu quero, e eu farei mudar cativeiros. E nessa manhã o Senhor nos convida para poder se prostrar diante dele. E ninguém é bom o suficiente que não tenha nenhuma causa para chorar e para falar com Deus. Deus, nessa área eu preciso de ti. Essa área da minha vida ainda está seca, ainda está infrutífera, infértil. Eu preciso que o Senhor torne meu ventre fértil novamente. Torne os projetos que o Senhor tem para mim férteis novamente. Porque talvez você está como uma terra em luto. Talvez você não sonhe mais. Talvez você está vivendo a vida por viver. E Deus traz, assim como trouxe o profeta Joel, para se lembrar, para lembrar aquele povo de que aquilo não era o plano final que ele tinha para a vida daquele povo, mas o plano que ele tem para a vida daquele povo. Nós vamos ler aqui um pouquinho mais à frente, a partir do versículo 23 eu irei ler. Esse foi o plano, este é o plano que o Senhor tem para aquele povo. Ele trouxe o profeta Joel para lembrar aquele povo do verdadeiro plano que ele tem. E assim ele me traz também como instrumento nessa manhã para lembrar para você o plano perfeito que ele tem e ele deseja operar na sua vida. Quais são as áreas que você encontra em luto na sua vida, inférteis, sem esperança, desanimada? O Senhor te chama para uma verdadeira conversão, um verdadeiro quebrantamento, um verdadeiro arrependimento, a sós, entre você e Ele. E aí, vamos ler aqui no Joel capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 23, amém? Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serodia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituirei-vos os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Este é o plano que Deus tinha para aquele tempo, e o Senhor me faz novamente ler a passagem bíblica, que é a palavra dele.
O Senhor não tem plano de morte para a tua vida, Ele tem plano de vida e vida em abundância. Mas para isso, Ele precisa de uma verdadeira conversão, de um verdadeiro arrependimento, de um relacionamento genuíno, aleluia. O Senhor quer que os seus celeiros sejam transbordantes. O Senhor quer que a chuva venha e venha em abundância. O Senhor quer restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, para aqueles que devoravam. Sabe o gafanhoto? Quando você planta algo, você sonha com algo, você investe em algo, e quando aquilo começa a ficar lindo, vistoso, vem o devorador, vem o gafanhoto e rouba tudo. E parece que tudo foi para o chão abaixo. E o Senhor está falando, não é isso que eu tenho para você, meu filho. Não é isso que eu tenho para você, minha filha. Eu tenho muito mais. Quais são as áreas da sua vida que o migrador tem roubado? É uma rejeição? É uma exclusão? É na área financeira? É talvez na área emocional, onde parece que você começa a ficar bem emocionalmente, e quando você começa a se alegrar com algo, vem o migrador e devora tudo. E tira tudo, e você fala assim, tudo de novo. Eu tô aqui no zero novamente. Oh Deus, venha com a sua chuva, papai, sobre as nossas vidas. No momento que eu ministro essa passagem, eu posso ver uma chuva do Senhor vindo sobre nós. Uma visitação do Senhor sobre essa terra de luto, sobre essa terra seca. Oh Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra muda, a Tua palavra confronta, a Tua palavra corrige, a Tua palavra nos dá o alimento para que nós possamos crescer a cada dia. E eu estou falando, Pai, de um alimento espiritual. Nós precisamos, Pai, deste alimento espiritual. Obrigado, Senhor, pelo Teu derramar, Pai. Obrigado, papai, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua visitação, Senhor. Meu Deus, vai alegrando, Pai, a vida de quem está escutando essa mensagem, vai trazendo a ela esperança novamente. Meu Deus, eu sei que Satanás, ele quer lançar que nós somos perdedores e que nós não vamos para frente, mas o Senhor vem para nos lembrar de quem o Senhor é em nós e daquilo que o Senhor quer operar em nós. Então, meu Deus, que nós possamos a cada dia nos alinharmos ao centro da Tua vontade, crescermos em graça, em favor, em conhecimento. Que nós possamos ter uma quinta-feira abençoada e repleta da Tua presença. No nome de Jesus Cristo. Amém.